Bem-vindos a mais uma live das 7 da manhã. Eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do método Pilates for Kids, também conhecido como P4K, né? Que é a sigla do Pilates for Kids. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre qual é o espaço adequado para realmente aumentar os seus ganhos, o seu faturamento. O que eu quero que vocês entendam é que isso seria o adequado, não quer dizer que às vezes aonde você pensou não possa, tá? E aí é isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Eu espero contribuir para que realmente ajude você a enxergar possibilidades melhores, possibilidades maiores, ou então também você perceba, poxa, eu achei que tinha que ter muito mais coisas e eu percebi que na realidade não precisa tanto. Tá bom? Então, primeiramente, eu quero dizer para vocês o que não precisa, tá? O que não, Vânia, não precisa, ou não pode, ou não é adequado, ou não é interessante, tá? Então, nós vamos começar com o que realmente não é aquilo que você precisaria ter, tá? Então, em primeiro lugar, é que não é bom e não é aconselhado ser em qualquer lugar que não tenha um pouco de organização e que não tenha um planejamento do local, tá? O que isso quer dizer? Vânia, tu falou que podia ser no condomínio, que a gente podia levar na academia, que a gente podia fazer na nossa casa, por exemplo, na garagem. Tu falou várias vezes disso e eu realmente falo para vocês que dá para fazer sim e que dá para começar ali sim, mas lembrem-se que o tema de hoje é o espaço adequado, tá? O que seria o melhor para quem realmente já pode começar com o melhor? Não precisa se contentar com o pouco se a gente pode ter o melhor, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Então, tem que tentar buscar um lugar que seja realmente organizado, que ele esteja que tenha um planejamento daquilo, principalmente como quando aumentar a quantidade de crianças. O que eu faço? Eu tenho como aumentar? Tenho. Não tenho? Aí tem que ser um lugar que você tem que projetar para que ele realmente possa crescer, tá? Então, não necessariamente pode ser só em lugares extremamente bonitos, com vistas legais, na própria calçada, no caso, né, no próprio local onde as pessoas passam e já enxerguem. Não necessariamente precisa ser ali, mas a gente sabe que se você conseguir pegar um espaço, num local que tenha bastante público, que seja lugares onde as pessoas passam com frequência, que eles possam te ver, vai facilitar principalmente a questão de divulgação, tá? Então isso é importante você entender, que não é qualquer lugar. Vânia, eu vou fazer ali no meio da rua. Não dá. Eu vou fazer aqui num canto aqui da minha casa, mas tem um monte de coisa lá, um monte de tranqueira, né? Eu vou fazer aqui num lugar que é a garagem, mas a garagem ela é de terra ou a garagem é de... não tem uma parte que seja... Então, não dá para ser qualquer lugar, tá? Mas também não precisa ser o top das galáxias, como eu digo, tá? Então, vocês têm que entender que tem que ser, que não pode ser, como eu tô dizendo, né? O que eu tô dizendo que não pode, que não é o adequado, que não seria o melhor, ser em qualquer lugar que não tenha uma organização e que não tenha um planejamento para crescimento futuro, tá? Então já busque, né? E se eu precisar aumentar, cabe mais crianças, do que às vezes você de repente já alocar um lugar que cabe 3 crianças. Aí realmente não se torna um espaço que vá aumentar tanto os seus ganhos, né? Ele tem que ter uma quantidade que realmente comporte as crianças, tá? Não precisa ser extremamente grande, né? Então, às vezes a gente fica pensando, mas eu queria uma sala que coubesse umas 30 crianças. E aí, também não é tão legal quando ele é muito grande. Por quê? Porque a impressão das pessoas que chegam parece que é pouca criança. Então, às vezes, você tem que cuidar para não começar com algo muito grande e frustrar você e as pessoas que chegam, e também que não seja tão pequenininho que não caiba 3 crianças, por exemplo, tá? Então, cuidado com isso, né? Lembrando que é um espaço adequado, então que você, de repente, vai estar procurando. Vou estar procurando um local agora. Por onde eu começo, né?
Você tem que olhar aquele local, ele realmente tem que ter um espaço que caiba em torno de 10, sei lá, 12 crianças, porque realmente se torna mais lucrativo você aumentar os seus ganhos com um espaço que caiba as mais crianças, do que você já ir lá e alocar de repente um local que caiba 2 crianças, ou no máximo 3, tá? Então cuidado com isso. Não precisa ter espelho, então às vezes as pessoas ficam se confundindo. Ai, mas não tem como botar espelho. O próprio Pilates não é adequado que você tenha espelho. Ah, Vani, se tiver. Se tiver, tudo bem, você usa. O que acontece? Às vezes você pode usar a sala do balé, né? Por exemplo, às vezes nas escolas já tem uma sala que é específica para o balé, que já tem a barra, que já tem um espelho. Dá para usar aquela sala, Vânia? Dá para usar. Mas você não precisa ter aquilo se caso você for em algum outro lugar. Então, cuidado, até porque a criança distrai o excesso de espelho. Ela fica lá, ela se olha, ela vira para um lado, ela faz pose, né? Então, você não precisa ter isso nesse momento, tá? Mas se caso tiver, tudo bem, não é obrigatório fechar o espelho, dá para deixar lá. Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa sala que tinha espelho. Eu posso dizer para vocês que ele mais me atrapalhava do que ele ajudava. Por quê? Porque a criança, eu tinha que deixar ela de costas pro espelho. Porque senão eu ia falando e ela ia se olhando, normalmente as meninas, né? As meninas desde pequenininha já assim, ela olhava, ela fazia as caras e bocas, né? Então isso tirava a atenção no que eu precisava que ela tivesse. Então, cuidado, não fica pensando, eu preciso ter, eu preciso, não tem espelho. Não precisa, tá? Mas, o que mais? Não precisa ser uma sala totalmente equipada, né? Às vezes também a gente já pensa, mas aqui não tem nada nessa sala, só é uma sala que tem um chão, as paredes brancas e acabou. Não precisa ser uma sala extremamente decorada nesse primeiro momento, que realmente tem a cara da criança. Você pode aos poucos ir fazendo aquela sala virar realmente uma referência para você e que a criança se identifique com aquele local, né? Eu realmente acredito que uma sala só de paredes brancas possa ser realmente um pouco meio desestimulante. Algumas cores são legais, inclusive tem um vídeo meu no YouTube que eu falo da importância das cores e que se você tiver interesse em de repente pintar, vai lá e assiste. Mas você pode estar aos poucos ajustando aquele local, deixando ele com a sua cara, com a cara das crianças, né? Com a cara do próprio Pilates, tá? Para a criança. Então, cuidado, não fique se frustrando, não fique parando de começar algo porque ainda não está exatamente perfeito como você pensou ou como você idealizou. O que importa é você começar. É mais fácil você começar com o que você tem nesse primeiro momento e depois ir aumentando. É mais fácil você aumentar um local, é menos frustrante, inclusive, para você. Eu preciso aumentar porque não cabe mais. Do que você pensa assim, eu preciso diminuir porque eu não tenho quantidade suficiente. Né? Então, cuidado com a maneira como você inicia, tá? Cuidado. Isso pode te frustrar, pode frustrar, inclusive, as pessoas que chegam, né? Então, a própria quantidade de crianças, ela também é uma maneira de você dizer que aquilo é legal e que você tem bastante crianças e que você tem atração. Agora, se você tem uma sala com 100 metros quadrados, por exemplo, e você tem 5 crianças, vai dar a impressão de que você não tem tanta criança, que não é tão legal, mesmo que seja, porque o espaço é muito grande. Agora, se você tem uma sala, sei lá, com 40 metros quadrados, e você tem 5, 6 crianças, já tem a sensação de que tá mais cheio, que é melhor, que é mais legal, entendeu? Então tudo é questão de espaço, tá? Então isso é importante você se dar conta. Não pode ser qualquer lugar de qualquer jeito. O lugar que eu digo de qualquer jeito, gente, é tipo assim, no meio da rua, é no meio de um parque, é sem ter uma estrutura, é sem ter realmente um pensar daquilo. É lugares que de repente tenham que tenham outros equipamentos que as crianças possam se machucar, que sejam realmente em lugares que tenham assim acessórios que podem ser batidos e quebrados. Então esse tipo de espaço é que você tem que cuidar, tá? Que realmente não sofra
algo que a criança possa se machucar ou possa realmente ter problemas porque você não pensou naquilo. Ou, por exemplo, vou fazer num mezanino, aí a criança cai lá de cima, entendeu? Então, cuidado, né? Lembre-se que nós estamos fazendo aula com criança. Por mais que a gente fale, por mais que a gente converse, por mais que a gente explique, ela tem a tendência a testar o professor. Eu vou tentar, eu vou fazer, vamos ver o que a prof fala, tá? Então, isso é comum das crianças fazerem, então é importante você também se dar conta, tá? Tá, Vânia, ok, eu já entendi o que não pode, mas o que tem que ter, o que realmente é importante, tá? Vocês querem saber o que é importante? Manda um coração aí, gente. O importante é que você tenha um espaço adequado, tá? Um espaço adequado é um espaço que seja limpo, um espaço que seja de preferência arejado, um espaço que caiba a quantidade de crianças suficientes para que você perceba assim, poxa, se eu trabalhar com 10 crianças, para mim tá bom o retorno de eu trabalhar por horário com 10 crianças? Ok, tá bom, vamos supor que você vai cobrar R$100 por criança, você vai ter um valor de R$1.000 por hora mensal naquele local. Tá bom para mim esse valor? Tá bom, então para mim tá ok. Não, mas eu quero trabalhar com 20. Então aquele local, na sua expectativa, não está adequado. Então você procura lugares maiores. Mas eu não quero trabalhar com 10, eu quero trabalhar com no máximo 7, 6, que é o que de repente me libera porque eu sou fisioterapeuta, tá? Aí você também pode estar locando um lugar, ou organizando, ou planejando, ou analisando um local que caiba a quantidade de crianças que você tem em mente, tá? E que realmente você possa, se precisar aumentar um pouquinho, caiba uma ou duas a mais, tá? Isso é importante, no início é importante, mas não quer dizer que se você não puder locar ainda uma sala que caiba as 10 crianças, você não possa começar na garagem da sua casa. Você pode, e eu inclusive aconselho que você comece, porque tudo é melhor começar do que ficar esperando o lugar melhor, ter tantas crianças, ter tudo para que realmente começar, tá? Então, isso seria o adequado para quem realmente tem possibilidades. Quem não tem, começa com o que tem, tá? Esse espaço, então, como eu falei, ele tem que ser um espaço bem higienizado, tá? Por quê? Porque a criança vai sentar no chão, porque a criança vai poder rolar, porque a criança daqui a pouco vai vir de um lugar e aí ela vem limpinha, já pensou, e ela volta para casa toda suja. Não fica legal, não é bem aceito pelos pais, eles não gostam. Então procure limpar, procure manter sempre muito bem higienizado. Na época que nós estamos vivendo, também tem que ser arejado, então que tenha uma porta para abrir, para ventilar, que a criança consiga ter um pouco de distanciamento das outras crianças, né? Que você não tenha que juntar todas elas, sabe? Para não ficar muito apertado. E isso realmente possa estar te prejudicando. Então, cuidado, tá? Também precisa ser organizado. O que é organizado, gente? Organizado é, por exemplo, você vai ter os seus acessórios, ok? Você vai ter os seus 5, 6 bambolês, os seus espaguetes, sei lá, suas bolas, enfim, algumas coisas que são adequadas para você estar começando com o Pilates, tá? Que ele esteja organizado, que não seja tudo jogado de qualquer jeito ou tudo lá amontoado num canto. Que você consiga colocar até mesmo os acessórios como uma forma de decoração. Então, Vânia, como é que eu posso decorar? Daqui a pouco você coloca uns preguinhos na parede e você coloca os próprios bambolês, que daí também é uma maneira de decorar a sua parede. Que você organize os espaguetes num local que parece até, o meu lá parece até um vaso, né? Então eu consegui como se fosse um balde, né? E aí eu coloco eles dentro, então eles ficam parecendo uma decoração da sala. Vânia, se eu tiver as bolas suíças, que são as bolas grandes, você tem que ter espaço para isso, né? Então o que acontece? Às vezes a pessoa aloca um local para as crianças, aí ela compra um monte de acessório, aí não cabe as crianças, porque só de bola encheu o local. Então cuidado com o planejamento que você vai ter. Você tem que cuidar dessas coisas para que você realmente consiga trabalhar,
né? Que você não tem que esvaziar as bolas, por exemplo, vou ter que esvaziar as bolas porque as bolas ocupam o lugar das crianças. Então, cuidado, né? Esses dias, inclusive, aconteceu uma situação de uma pessoa que não tem nada a ver com a história, né? Mas que, olha como a pessoa às vezes não planeja, né? Tem uma pessoa próxima da minha casa que ela realmente queria trocar de carro. O que aconteceu? A pessoa tinha um carro, o carro era pequeno, né? E aí ele cabia, no caso, no local que era destinado. Só que essa pessoa foi lá e comprou um carro maior. Só que não cabia mais no local onde tinha o espaço. E aí o que ele teve que fazer? A pessoa teve que fazer uma cerca, fazer um dente para caber o tal do carro. Quando você vê isso, você realmente se dá conta como aquela pessoa, ela tomou uma atitude sem planejar. Então ela fez algo sem pensar, que ela teve que mexer na própria estrutura das coisas. E às vezes, tudo bem, Vânia, ele foi lá, fez um dente, quantas pessoas já fazem isso? Agora, será que você consegue fazer um dente no local que você tá? Será que você consegue ampliar mais? É isso que eu quero que vocês realmente planejem no início. Pensem, poxa, eu quero aumentar, eu quero ter projeção de ter mais quantidades, então já busquem algo que tenha essa projeção, que você não precisa ficar um tempo de um lado, um tempo do outro. Eu comecei aqui, cabia 3 crianças, agora eu preciso sair daqui porque eu preciso ter para 5. Aí vai para um outro lugar, que cabe só 5. Aí depois, cheguei no 5, agora tem que trocar de lugar. Então é esse para lá e para cá que você tem que cuidar, porque as pessoas tendem a querer continuar no mesmo lugar e facilita para ela. Então, cuidado para que você realmente não faça essa que nem que a gente diz que nem cigano, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas cigano é aquelas pessoas que ficam um pouquinho em cada cidade, né? Eles vão indo, que nem circo, vai passando de cidade em cidade. Não, procura se manter num lugar para que a pessoa também consiga indicar. E um outro fator extremamente importante é que você também não busque lugar onde você tem uma concorrência com a atenção. O que seria isso, gente? Por exemplo, você vai começar a trabalhar com Pilates, mas você vai numa sala em que aquela sala já é destinada também para outros tipos de atividades, e essas outras atividades são muito mais atrativas do que a sua aula. Por exemplo, eu tive a experiência de fazer uma aula agora fugiu o nome do lugar, eu até tinha anotado, numa casa de festas, tá? Infantis. O que acontece, gente? Todo mundo aqui que já foi numa casa de festas sabe que numa casa de festas tem toda uma estrutura para realmente chamar a atenção da criança. Então, tem aquelas estruturas em que a criança sobe, que tem tipo um elevadorzinho, aí ela desce, ela tem piscina de bolinha, ela tem videogame, ela tem o tobogã, ela tem várias outras coisas, tá? Isso ajuda ou atrapalha? Às vezes ajuda, porque a criança se motiva a estar naquele local. Mas se você não tiver realmente preparado para trabalhar, se você não tiver um domínio bom de aula, com uma aula que realmente seja atrativa, que chame a criança, ela sai, ela vai brincar de outras coisas que naquele momento para ela é mais atrativo. Quando eu fiz essa prática, que foi no caso uma parceria que eu fiz com essa casa de festas, o que aconteceu? Eu tive que usar de todo o meu conhecimento, de todas as minhas artimanhas, né, de manter a criança aqui comigo, porque a concorrência com o restante era muito grande. Então, cuidado para você não começar a fazer algo em que você ainda não está preparado ainda para manter tanta atenção, para realmente ter atividades que vão fazer a criança escolher a fazer o exercício do que tá lá, sei lá, subindo e descendo, ou brincando, ou jogando videogame, ou coisas que ela já goste. Então, cuidado para não dar um tiro no pé, né? Não quer dizer que você não possa, tanto é que eu fui e fiz, mas se você precisar, sei lá, pagar por um local, que não seja um local que você tenha uma concorrência grandiosa, né? Imagine as escolas, elas vão dar aula para as crianças, e aí no fundo das salas vão ter vários videogames para as crianças. Vocês acham que a criança não vai estar o tempo inteiro querendo ir lá no videogame? Ela vai querer isso, ela vai ser mais atrativo para ela.
Não que a sua atividade não seja, mas ali é uma briga desleal, né? Então vocês têm que ter cuidado quando vocês realmente iniciam algo, quando vocês realmente estão planejando para que aquilo seja gratificante para você, que tenha uma projeção de aumento e que você realmente possa estar enxergando tudo isso. Se você não enxergar isso, se você realmente analisar, poxa, eu vou locar um lugar, mas eu tô concorrendo com tal coisa, isso realmente pode ser algo que vai estar concorrendo com a sua aula e pode tirar o seu aluno da atenção, né? Que nem eu falei antes. Se tiver o espelho, ele tende a chamar a atenção, a criança tende a ficar lá fazendo caras e bocas na frente do espelho? Tem, porque é algo que está concorrendo com a sua atenção, tá? Então, cuidado, Vânia, lugares que tenham divisões de espelho, de vidro, desculpa, em que tenha um grau de muitas pessoas passando. É uma passagem para um lugar, aí toda hora passa pessoas. A criança, ela vai abanar, ela vai olhar, você perde a atenção da criança, entendeu, gente? Então, cuidado com esses lugares que realmente possam estar te prejudicando e não te favorecendo. Então, o espaço, lembrando que tem o adequado é isso. Olha, se eu não tenho outro espaço, ele é o único, comece com o que você tem. Comece. Entre você ter o espaço adequado e você não começar por causa do espaço adequado, comece com o que você tem, mesmo não sendo ainda o melhor. Aí, assim que você puder buscar um espaço melhor, mais adequado, mais organizado, mais de acordo com aquilo que você está fazendo, você vai, tá? Também existe a possibilidade de quando você está fazendo, inserindo o método, por exemplo, Vânia, eu vou inserir, vou começar num condomínio, ok? O condomínio me cedeu tal sala. O que eu faço? Você tenta analisar dentro do condomínio se de repente existe uma sala melhor que aquela. Porque às vezes a pessoa que está te apresentando o lugar, ela não sabe o que é bom, o que é ruim. Ela inclusive acha que aquilo é bom e pode ser que não seja. Então você pode dar uma olhada nas opções que tem naquele condomínio, ou que tem na própria escola, ou que tem na própria academia, e você pode sugerir para a pessoa que está fazendo a parceria com você, ou que está te contratando, ou que, olha, eu acredito que esse local aqui ele seja mais adequado. E aí você pode, inclusive, argumentar, porque aqui não tem perigo, aqui é mais difícil da criança se machucar, aqui a gente pode trabalhar com crianças que vai ter mais espaço. Então você vai argumentando para as pessoas de que maneira aquele espaço é melhor ou se aquele espaço não é tão indicado como deveria. Então isso é importante você falar, porque você é o profissional no momento. Não é simplesmente você dizer assim, qualquer lugar. Se você puder dizer o que você precisa, é mais fácil, tá? Um outro fator extremamente importante é o que tem no chão, tá? Ontem, inclusive, eu recebi uma pergunta e eu acredito que seja importante passar para vocês. Vânia, o que eu boto no chão, tá? Normalmente, eu utilizo tatames, tá? Que você pode adquirir, né? E você pode estar cedendo para as crianças. Ou o local, às vezes, já tem, tá? Vânia, se eu não tenho tatame, mas eu vou estar indo nos lugares, né? Eu vou, sei lá, vou fazer um trabalho que é um trabalho meio que a domicílio, na casa da pessoa que já tem 4 filhos, né? Ou na casa do tal lugar, da fulana de tal, que lá naquele lugar já tem, sei lá, 3 crianças. E isso você pode fazer? Pode. Você pode trabalhar a domicílio? Pode, desde que você queira, desde que aquilo seja interessante para você, desde que realmente seja algo que faça sentido para você. Você pode fazer isso? Pode, tá? Nessa situação, é muito difícil você carregar, sei lá, um tatame que tem 1 metro por 1 metro. Às vezes não vai caber no carro, às vezes se você tiver que, sei lá, ir de ônibus é difícil. Então, nessas situações, existem no mercado, como se a gente conhecesse, como se fosse um tapete, tá? E ele é meio emborrachado, meio de EVA, assim, e aí você enrola ele.
Também é conhecido como os tapetes de yoga, tá? Que de repente é mais fácil para vocês, tá? E aí, gente, você vai sim levando esse tipo de acessório nesse primeiro momento. Ah, Vânia, eu vou trabalhar na casa de alguém, eu tenho que ter as bolas suíça. É difícil você levar 3 bolas suíça, por exemplo, tá? Por quê? Porque é muito espaço. Então, de repente, você combina com a família, da família já tem alguns acessórios em casa, e isso é só questão de comunicação. É só questão de conversar e de falar com a pessoa e de organizar e de perceber, eu posso deixar aqui, ou a pessoa, ela mesma ela compra esses acessórios, né, para que você não tenha que ficar para lá e para cá. Agora, se você tiver a sua sala com o seu lugar, o lugar adequado, aí compre os tatames, porque é mais fácil de encaixar, ele não desenrola, ele não levanta e a criança pode tropeçar e cair. Então é mais fácil. Tem um custo às vezes um pouquinho mais elevado? Tem, mas ele dura anos e anos, gente. É um acessório, algo extremamente importante que você pode estar usando e que vai estar dentro das suas aulas por mais tempo, tá? Então, às vezes a gente tem que economizar em algumas coisas, precisa, mas algumas coisas é extremamente importante ter, tá? E o principal é que a criança sempre você busque cuidar para que ela também não se machuque, tá? Então, cuidado. Vou ensinar a criança, sei lá, a fazer o rolando como uma bola. Cuidado para que a criança realmente faça o rolo em cima do tatame. Cuidado, porque a criança, às vezes, ela não se dá conta. Ela senta em cima do tatame e ela rola, só que daí quando ela rola para trás, ela dá com a cabeça no piso, tá? Já aconteceu, inclusive. Agora que a gente está fazendo, que a gente está pegando os tatames, e eu digo para as crianças, cada um pega o seu tatame e a gente vai espalhar. Quando a criança está dentro, em cima do tatame, às vezes ela não se toca, que ela tem que tentar se manter em cima dele. Então você tem que orientar, tem que dar essa orientação para a criança. Cuidado, senta mais no início, na ponta do tatame, para que você possa ficar em cima dele, né? Fazer atividade em cima dele. Então, essas informações e essa prática é importante você ter e que caiba tudo isso dentro do espaço que você vai estar abrindo ou estar começando a levar o Pilates for Kids, tá? Então é importante você orientar a criança, orientar a pessoa que de repente está te contratando, ou então você ter essa clareza do que realmente dá para fazer. Então é importante você saber o que não dá, como eu falei no início, né? Não dá em qualquer lugar, não dá para um lugar que tem um monte de peças que possam se machucar, não dá para ser em um local que tem muitas pessoas passando, não dá para ser um local que não tenha como você aumentar depois, não dá para ser um lugar onde tenha, inclusive, um local que não é adequado você fazer, é dentro do próprio estúdio, tá? Vânia, eu trabalho já com Pilates, eu posso fazer dentro do próprio estúdio? Existem estúdios que são grandes e que tem uma parte de solo grande. Nesses estúdios você pode usar a parte do solo, mas não é indicado você dar aula de Pilates para criança em cima do Cadillac, em cima do Reformer, em cima de outros aparelhos, por mais que sejam aparelhos de Pilates. Por quê? Porque não se trabalha aparelhos com criança, tá? Então, para adultos, não precisa ter uma sala com uma parte de solo, de mat, tão grande, né? Por quê? Porque o adulto pode fazer, inclusive, a aula inteira em cima de um aparelho. Ele não necessariamente precisa ter um solo. Para as crianças, precisam ter um solo, precisa ter um mat, precisa ter um espaço onde a criança não tenha os aparelhos, tá? Ou que se ela tiver, que esteja um pouco distante da criança, para que ela não fique tentando subir, para que você vai, eu vou no banheiro, quando você volta as crianças estão em cada lugar, para que você não tenha esse tipo de problema com as crianças, tá? Então busque tentar ter um espaço individualizado para a criança, um local especial para ela, adequado a ela, não que seja de qualquer jeito, tá? Então é importante você já iniciar com esse pensamento de crescer, né? Poxa, eu comecei pequeno, mas a perspectiva e a tendência é que amplie. E se ampliar, o que eu faço? Eu tenho para onde ir? Se eu não tiver para onde ir, ainda aquele local não é o adequado.
Posso começar naquele? Pode, mas já busque um melhor. Já vai olhando, já vai buscando, já vai pesquisando, já vai realmente entendendo que você precisa estar melhorando aquela experiência para a criança, tá? Vamos responder as perguntas aqui, tá? O professor de licenciatura pode abrir um espaço pequeno, arejado, para dar aula experimental para as crianças? Claro que pode. Pode abrir, cuidado só para não colocar um espaço que realmente seja vinculado a quem é de bacharel, tá? Então procure botar aulas de Pilates, por exemplo, porque daí professor pode dar aulas, tá? Mas pode sim. Confere no CREF da sua região, mas normalmente é só questão da nomenclatura, tá? Diante da pandemia, qual tem sido a distância mais apropriada entre as crianças? Então, gente, no distanciamento que a gente tem, existem algumas orientações. Existem orientações de ter 1,5 m entre uma criança e outra. Existem orientações de 1 metro, né? Se você vai e você para num mercado, por exemplo, você vê que não tem mais do que 1 metro o distanciamento na fila, por exemplo, tá? Então, o que acontece? O que não é adequado? Você juntar as crianças, tá? Ficar elas coladinhas, tipo assim, muito próximas. Por isso que o tatame é legal. Por quê? Você dá um tatame para cada criança e a criança ela tem que estar espalhada, né? Então ela tem que estar em cima do seu tatame. E aí você consegue orientar a criança para que ela permaneça em cima daquele local. Então, inclusive você pode trazer um formato mais lúdico, inclusive, né? Vamos imaginar que você está no seu barquinho. Esse é seu barco, não sai de dentro do barco, senão você vai morrer afogado, sabe? Então, uma conversa que para a criança tenha sentido também é legal, mas tenha que ter um pouco mais de distanciamento. Eu já tenho turmas que as crianças já convivem, crianças que já moram na mesma rua, que já brincam juntas. Então, nessa situação, os pais, eles sabem que as crianças, elas já brincam junto. Então, qual é a diferença de elas brincar o dia inteiro na rua, né? Ou no condomínio, ou no local que elas estão vivendo, da aula de Pilates, tá? Então, você tem que ter essa consciência do que, eu vou trazer crianças que não se conhecem, eu tenho que ter o distanciamento. Eu vou estar trabalhando com crianças que já estão em convívio, que são parentes, que são primos, que são do mesmo local, que já tem esse contato, aí você não precisa ser tão estressada quanto a isso. Então, vai conversando, vai vendo a realidade, porque cada região é uma realidade. Então, nesse momento, você precisa realmente ter essa noção, tá? Vou fazer divulgação das minhas aulas. Aí você procura ter distanciamento, usar as máscaras, manter a criança realmente dentro dos padrões de que realmente são exigidos. Mas o que eu quero dizer para você é que não precisa, às vezes, você manter o distanciamento se a criança já é irmã, já são irmãs, ou já são primos, ou já tem convívio. Aí é muito realmente não ter noção do que está acontecendo, né? Então, daí você tem o distanciamento, né? Mas, por exemplo, agora algumas crianças já passaram Covid. Aí o que acontece? Elas têm menos projeção, elas provavelmente não pegam agora. Depois de tanto tempo é que pode voltar a pegar. Então, às vezes, quando você já conhece o histórico da criança, da família, enfim, aí é outra coisa, tá? Então tem que ter esses cuidados. Graças ao bom Deus, a vacina já está chegando, então já está sendo imunizada a população, as escolas já estão voltando, inclusive já está sendo feito enquetes nas escolas e a grande maioria das crianças vão voltar presencial, então as escolas já vão ter o distanciamento adequado. Eu também já estou voltando para a escola também, a partir não da semana que vem, da outra semana. Vamos usar um local maior, vamos. Na escola, gente, o que dá para fazer? Eu tenho uma turma na escola. A maioria não tem, mas caso tenha, tá? Divida, daqui a pouco a sala é pequena, faça 2 horários, divida a turma em 2, para não ficar tão grande. Ou então vá num local maior, vai para a quadra de esporte, tá? Que aí realmente é grande, tá? E aí facilita para que você mantenha o distanciamento. Aí nessa situação a escola vai ter que te dar realmente esse respaldo
dar os tatames para a criança ter esse isolamento. Procure não fazer atividades, né, que precise do colega, ou procure manter o mesmo acessório o tempo inteiro, ou se puder, a criança mesmo vai estar higienizando ela depois, tá? Então, às vezes, um paninho para a criança, para que ela possa higienizar o seu tatame, o seu local, também vai facilitar, tá bom? Gente, não sei se tem mais alguma pergunta, mas o objetivo é que vocês realmente entendam que vai existir situações em que você tem que realmente olhar o local e pensar, poxa, isso que eu vou começar hoje, eu posso estar melhorando conforme for vindo mais crianças, eu tenho para onde aumentar, eu tenho como aumentar isso, ok, não tem problema, você não tem que ser correndo hoje. Agora, você já começa a olhar outros lugares, você já começa a projetar. Ah, ok, não é o adequado ainda. Aonde vai ser o adequado? Então você já vai buscando, para que você não fique que nem pipoca, né? Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro. E aí você realmente leve essa experiência, né? O melhor, o que é mais adequado é o que, gente? É uma sala que seja ampla, que seja uma sala que seja ventilada, que tenha a caracterização das crianças. Então, se você puder, sei lá, fazer alguns movimentos na parede, algumas fotos que remetem à criança, que seja colorido, que seja atrativo, que seja gostoso de estar ali, que se de preferência que tenha um público que consiga visualizar que você tem essa prática naquele lugar. Então é uma forma de divulgação de marketing, né? Então às vezes a pessoa diz, eu vou botar pilates, aí ela pega uma sala no final da academia do lugar onde ninguém vê, né? Então é mais difícil às vezes de você fazer a divulgação quando você tá lá no porão do lugar, né? Então cuidado com isso. Para iniciar é um começo, mas vai buscando melhor, vai realmente tentando melhorar, vai tentando buscar lugares melhores, com mais visualizações, com mais que a criança também goste de estar ali, que a criança sinta prazer de estar ali. Então essas coisas são importantes. Não fique só pensando, mas eu não tenho isso, eu não tenho todos os acessórios ainda. Ok, eu dei uma aula, inclusive, aqui falando quais são os acessórios que você pode começar, que é baratinho, que você vai aumentando com o passar das aulas, tá? Então, é importante você entender que quando você vai buscar um espaço, que esse espaço ele seja adequado e ele possa aumentar o seu faturamento. Afinal de contas, você vai estar trabalhando e você precisa fazer com que aquela aula seja prazerosa, para que aquela aula aumente realmente o grau de entendimento da criança, que ela melhore, que ela cresça saudável, que ela tenha o aprendizado, mas que você também tenha o seu retorno financeiro adequado, que você também possa ter um aumento de faturamento, que você possa enxergar, poxa, vale a pena eu continuar trabalhando com criança, eu ganho, é prazeroso, é atrativo, é legal e eu ganho bem. Então você também tem que se sentir bem pago, bem valorizado, que aquilo seja prazeroso para você. Então essa é a fórmula mágica, que você realmente faça algo que seja diferenciado, que agregue para a criança, que seja importante para as famílias, mas que você também se sinta bem, se sinta valorizado, se sinta bem preparado. E aí as coisas vão ter essa crescente, quando você entende isso. Agora, você começar, ou então, eu vou tentar começar desse jeito, aí você não se preocupa, não organiza, faz de qualquer jeito, faz lá no chão, na garagem, sujo, não tem uma orientação, não tem não tem um banheiro às vezes para a criança, sei lá, lavar a mão, não tem nada. Aí realmente você está começando de uma maneira que não vai crescer, tá? Então busque realmente ser um lugar legal. Busque, se você vai estar começando e você vai ter que alugar algum lugar, busque um lugar que seja legal. Busque um lugar que seja realmente que realmente tenha essa projeção de ganhos maiores, de melhora para a criança, de melhora na experimentação, de melhora na vivência da criança. E aí sim as coisas vão estar aos poucos crescendo, tá? A minha sala, ela realmente é uma sala que eu trabalho, que ela não é tão grande. Então o que eu faço? Eu posso
aumentar ela nesse momento, não dá, não vou mexer nesse momento. Então eu faço o quê? Eu abro mais turmas. Simples. Mesmo assim é um valor lucrativo para mim, mesmo assim, porque eu atendo 8 crianças. 8 crianças, R$ 800. Tá ok para mim? Tá ok. Certo, gente? Vocês entenderam? Foi importante essa aula para vocês? Foi importante essa live, né, que eu trouxe para vocês de como realmente o espaço ele vai interferir, como o espaço vai realmente aumentar ou diminuir os seus ganhos e por que você tem que realmente buscar lugares com ganhos melhores para que você realmente sinta essa sensação de que, poxa, eu estou fazendo algo que é bom, que é lucrativo para mim, que vale a pena, que eu me motivo de dar aula. A criança que vai no seu local e ela gosta, ela indica. Agora, se ela chegar lá, o local já não é bonito, já é sujo, já não tem uma boa aparência, ela vai dizer, eu faço pilates, onde é que tu faz? Num lugar aí. Ela não vai falar. E você quer que a pessoa fale de você, que ela traga mais pessoas. Então, pense nessa forma também. Poxa, se fosse eu mandaria mais pessoas aqui ou eu não mandaria? E aí você realmente tem essa consciência do que realmente é bom e do que realmente não é tão legal, tá? E aí a gente vai crescendo, e aí a gente vai melhorando, e a gente vai prosperando dessa forma, tá? Aumentando os ganhos, tendo realmente, vendo essa grande projeção, vendo inclusive, o que pode acontecer? As pessoas ainda não conhecem tão bem, então às vezes ela vai começar num local que não seria o mais adequado. E aí vai começando a entrar gente, aí eles vão vendo, poxa, é legal, a gente tá tendo busca, e aí vocês realmente começam a pedir, vamos pegar uma sala melhor, que daí vai ter mais atração, vai chamar mais a atenção das pessoas, e aí você vai melhorando. Entenderam, gente? Bom, eu acredito que isso tenha ficado claro para vocês, realmente tenha ajudado para quem vai estar começando, afinal de contas, né? Estamos começando um ano, estamos no início do ano, tem muita coisa pela frente, tem muita criança que precisa ser tratada, que precisa ser ensinada, que precisa dos seus conhecimentos. Então comece a fazer, comece realmente a organizar, pelo menos, eu ainda não, sei lá, não tô no curso, ainda não fiz nada. Mas já planeje aonde você vai fazer, já vai organizando aonde você pretende fazer, aonde você pretende implementar, aonde você pretende acontecer as coisas, tá? E aí as coisas vão começar realmente a crescer, porque tudo aquilo que a gente olha, tudo aquilo que a gente bota energia cresce, tá? Então cuidado com onde você está fazendo, gastando as suas horas, colocando a sua energia, buscando informações, porque é aí que vai estar aumentando, tá bom, gente? Era isso, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por estarem aqui comigo, é muito bom estar compartilhando com vocês essas informações, dando dicas, alertando para que vocês possam realmente transformar a vida de tantas outras crianças e também a de vocês. Beijo, boa semana para vocês,